Se há uma emoção particularmente conveniente para liderar uma multidão, é o medo. O medo coloca a grande maioria das pessoas no modo reflexo. Porém, um reflexo simples, quando você tem medo, é simplesmente seguir o grupo, porque acreditamos que errar com o grupo é melhor que errar sozinho, não é mesmo? E se o grupo foi devidamente orientado pelos manipuladores, o grupo segue em direção à solução apresentada sem pensar em absolutamente nada. Quando bem utilizado, o medo faz com que o indivíduo se esqueça totalmente da liberdade. A liberdade nunca traz uma resposta imediata, emocional, instintiva e definitiva aos perigos apresentados. A liberdade é uma resposta argumentada, fundamentada e equilibrada e não é páreo para as respostas instantâneas, prontas e reconfortantes por imediatismo. Os oponentes da liberdade, portanto, usam habilmente o medo, multiplicando mensagens indutoras de ansiedade e soluções prontas que vão em sua direção, como o planeta está esquentando, vamos reduzir já nossas necessidades de energia ou vamos morrer, ou até mesmo você vai morrer sufocado, isole-se rapidamente, evite todos, não se mexa, fique quieto, deixe que o Estado se encarregue de você. A necessidade, que não é realmente necessária, de responder de forma rápida à urgência criada artificialmente, acaba desarmando aqueles que estão acostumados à liberdade. Essa que requer reflexão e ponderação. Rapidamente, objeções ponderadas são completamente esmagadas pelas emoções e, no final, há apenas um grupo de indivíduos que corre para soluções falaciosas, propostas que acalmam seu medo. Não importa que tenham a solução apenas no nome, funciona para liderar a multidão e aumenta constantemente o poder de quem a propõe. O resultado muito concreto pode ser observado nesse momento e ele não é nada agradável. Com bastante rapidez, sempre a pretexto da urgência e do suposto caráter excepcional e graças à intervenção da mídia, que também aproveita aí o medo, até porque o medo vende, foi instaurada uma sucessão de medidas que visaram o isolamento e o confinamento. No entanto, cada novo isolamento aceito pela multidão assustada quebra ainda mais a resistência daqueles que antes eram independentes e que estão se tornando cada vez mais vassalos dos bons cuidados dos governantes e do Estado. De forma hábil, a redução drástica da atividade econômica será apresentada, em breve, como benéfica para o clima. Isso é falso. Mas não importa, já que se trata novamente de manipular multidões e não ajudá-las. A lógica já foi mencionada. O medo fez milagres e a introdução do rastreamento permanente avança sem muita oposição. Claro que no início será o passaporte médico para não assustar o gado. Depois, o passaporte verde, que permitirá verificar a adequação comportamental com a agenda ambiental. E então, finalmente, o controle permanente das ações para verificar se estão de acordo com a crença oficial. O processo é transparente, simples, flexível e essa crença pode evoluir aí sem preocupações, porque o gado vai se adaptar. Obviamente, para evitar divergências, implementar a censura por pressão dos guerreiros da justiça social ou dos antifas para atingir os rebeldes pela liberdade. Os eventos recentes aí do Facebook, Twitter, YouTube e outros estão aí para provar este ponto. O aumento da pobreza e a colocação sob a tutela do Estado de um número crescente de indivíduos permite a introdução da renda universal, um passo magnífico na mais abjeta escravidão, já que este princípio é exatamente equivalente à distribuição de alimentos de graça para animais no zoológico. A implementação desse sistema será aplaudida aí pelos globalistas e por uma boa parte da população endoctrinada. Ao mesmo tempo, continuaremos definhando a propriedade privada, essa que está cada vez mais abertamente odiada na mídia, nos discursos políticos e nos pensamentos aí ciumento dos globalistas. Nesse contexto, os humanos e seus serviços tornam-se perfeitamente substituíveis. Os globalistas que negam a própria noção de indivíduo irão celebrar essa era. E aí, com história como minha testemunha, nos tornaremos pequenas engrenagens anônimas de uma imensa máquina enlouquecida. Este desaparecimento da propriedade não pode ser feito sem o desaparecimento do anonimato do dinheiro. O desaparecimento de qualquer transação privada conduzirá ao desaparecimento de qualquer possibilidade de fazer negócio sem ser tributado e, sobretudo, sem escapar do julgamento permanente, do escrutínio de todos por todos. Cada transação se tornando pública, isso significa que cada uma é julgada permanentemente e por todos. A transparência total para a qual alguns idiotas aí batem palma é obviamente um pesadelo abominável, mas esses idiotas terão que se tornarem vítimas aí para entender o porquê.
Esse último ano nos ensinou uma lição muito dura, que todos os esforços liberais são em vão se não conseguirmos nos comunicar e diminuir os sentimentos de medo que se apoderam aí daqueles que não estão familiarizados com a liberdade. Pior ainda, percebemos que, à medida que a tecnologia garante uma redução constante dos perigos reais, como guerras, desastres ambientais, naturais e até epidemias, os indivíduos têm cada vez mais medo da sua sombra, da mudança, dos outros, das emoções, do dia a dia e até mesmo da sua própria liberdade.